Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais uma segunda de lives pragmáticas. Hoje falando sobre vínculo terapêutico. Na medida que as pessoas vão entrando na live, oi Lara, na medida que as pessoas vão entrando na live, eu vou dando meus recadinhos básicos. Então, só relembrando, essa live ela vai ficar salva no Reels da Pragmática Psicoterapia e Cursos, para vocês assistirem quando quiserem. Se você não segue a Pragmática ainda, pode nos seguir no nosso Instagram. E semana que vem ele será postado no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. O vídeo da semana passada também ele já foi postado no nosso canal do YouTube, Treino de Habilidades Sociais Assistemático. Hoje nós vamos falar sobre vínculo terapêutico, algo que é bem importante para viabilizar qualquer atendimento clínico. Então, é difícil você imaginar um atendimento clínico que não exista um vínculo terapêutico. O primeiro passo dessa discussão é tentar definir vínculo de uma maneira que seja útil e passível de uma observação com critérios mais objetivos. Sem dúvida, a palavra vínculo terapêutico, a expressão vínculo terapêutico é um termo bem subjetivo. É uma palavra da linguagem cotidiana que não pertence ao léxico da análise do comportamento. É um termo do dia a dia, ou um termo da psicologia clínica de modo geral. E ele não tem um correlato específico em análise do comportamento ou análise do comportamento aplicada à clínica. De qualquer forma, nós, analistas do comportamento, utilizamos esse termo como se a gente entendesse do que a gente está falando, mas eu observo que nem sempre é uma clareza. Então, o primeiro passo para a gente conseguir falar sobre as condutas do terapeuta que possam favorecer ou mesmo que possam prejudicar o vínculo terapêutico, é importante nós entendermos a que nós estamos nos referindo quando nós falamos de vínculo terapêutico. Obviamente, tem muito a ver com responder discriminativo. Em termos cotidianos, uma sensação de que a pessoa gosta da gente, que a pessoa confia na gente, que a pessoa confia no nosso trabalho. Mas, obviamente, isso é muito vago, é muito difícil da gente poder ensinar até como se observa isso, porque se a gente falar que é um sentimento, enfim, isso fica muito difícil da gente falar em que termos nós estamos nos referindo. Então, o primeiro ponto que a gente pensa, quando a gente fala do vínculo terapêutico, são coisas bem simples de observar. O primeiro deles é a assiduidade. Então, se você tem um terapeutizando que raramente falta, ou quando tem alguma dificuldade para ir na sessão, ele tenta remarcar para a mesma semana. Então, se ele evita ao máximo desmarcar uma sessão, esse é um bom indício que você tem um bom vínculo. Agora, se você tem um terapeutizando que desmarca com frequência ou falta sem avisar, isso é um indício de que o vínculo não está muito bom. Outro indício é a pontualidade. Se você tem um terapeutizando que ele chega na sessão sem atrasar, ou raramente se atrasa, ou quando se atrasa se justifica, explica o motivo daquele atraso, você também tem um indício de que você tem um bom vínculo terapêutico. Em contraposição, um terapeutizando que falta, que se atrasa com muita frequência. Outros critérios dizem respeito ao terapeutizando cooperar com o processo terapêutico. Então, se você passa um dever de casa, se ele faz o dever de casa, se ele entrega o dever de casa, isso também é um indício de que há um bom vínculo terapêutico. Se ele nunca lembra do dever de casa, isso é um indício de que o vínculo terapêutico não está muito bom. Obviamente, você tem que refletir também que tipo de dever de casa você está passando. Se ele responde às suas perguntas, se você faz uma pergunta aberta e ele responde de uma maneira elaborada a sua pergunta, ou se ele pergunta aquilo que você perguntou e não outra coisa que ele já estava tendendo a falar, por assim dizer, nós também dizemos que é um bom vínculo terapêutico. Aquele terapeutizando, que ele passa boa parte da sessão respondendo não sei as suas perguntas, ou de boa, ou tanto faz. Então, esses são indícios de que o vínculo terapêutico ele não está bem estabelecido. Da mesma maneira, se ele olha nos seus olhos enquanto ele responde as suas perguntas,
a frequência com a qual ele sorri, e por aí vai. Bem, então nós temos alguns critérios aí um pouco mais objetivos. É óbvio que ele não olhar nos seus olhos pode ser explicado por outra coisa que não tem nada a ver com o vínculo terapêutico. Talvez ele tenha dificuldade de olhar nos olhos de qualquer outra pessoa. Né? A mesma coisa, ele sorrir ou não na sessão, isso não quer dizer necessariamente o vínculo terapêutico. Então, o vínculo terapêutico a gente pode pensar como uma relação estabelecida entre o terapeuta e o terapeutizando, que vem a favorecer, criar condições para um tratamento bem sucedido. E aí eu dei para vocês aqui alguns critérios para a gente falar do vínculo. Bem observáveis. O primeiro deles foi a frequência, a pontualidade, a cooperação, fazendo os deveres de casa, respondendo as perguntas, como ele responde as perguntas, também outros aspectos como sorrisos, o jeito como senta, né? Então se você tem um terapeutizando que está sentado, né, com o braço cruzado, perna cruzada e coisas do gênero, também é um indício de que não há um bom vínculo terapêutico. Então são aspectos observáveis que a gente vai se basear para falar que há um bom vínculo terapêutico. Bem, agora vamos pensar um pouco nas condutas que fazem com que a gente consiga estabelecer um bom vínculo terapêutico. Bem, a primeira delas é você demonstrar naquele ambiente ali que você está ouvindo o seu terapeutizando. Ou seja, que as respostas verbais dele exercem controle sobre o seu comportamento. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra para o nosso terapeutizando que a gente está ouvindo o que ele está falando? Muito simples, bem básico, não interromper. Então, não interrompa o seu terapeutizando. É óbvio que em alguns casos específicos, em algum momento da terapia, com alguns terapeutizandos específicos, a interrupção será necessária, às vezes até essencial. Mas, em linhas gerais, principalmente nos primeiros encontros, é muito importante que você não interrompa seu terapeutizando. Ora, se você interrompe seu terapeutizando, a interrupção ela provavelmente exercerá uma função aversiva, mostrando para o seu terapeutizando que aquilo que você tem a dizer talvez seja mais importante para você, terapeuta, do que o que o seu terapeutizando tem a dizer. Então, nesse caso, obviamente, ele não vai se sentir ouvido. Então, a principal sugestão é que vocês não interrompam o seu terapeutizando. Mas como é que eu faço, então, nesse caso? Ele falou uma coisa, ele muda de assunto muito rápido e eu não consigo explorar aquele tópico específico ali que surgiu no meio de um relato difuso do meu terapeutizando. Eu queria adentrar mais aquele tópico, ele não me deu oportunidade, eu não posso interromper. A estratégia que eu recomendo é que vocês utilizem o ecoico. Você repete uma palavra, uma frase do seu terapeutizando e aí você está dando a liberdade dele de falar mais sobre aquilo que você ecoou ou dele ignorar o seu ecoico e continuar o discurso dele. Então a primeira dica é não interrompa. Segunda dica, olhe nos olhos. Ofereça o seu olhar para o seu terapeutizando, mesmo que ele não te olhe nos olhos, né? Como eu falei agora há pouco, tem terapeutizandos que não olham nos olhos, tem muita dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, mas você tem que oferecer o seu olhar. É um bom indício de que você está prestando atenção. O nosso ram-ram, bom e velho ram-ram, aceno de cabeça, às vezes até algum sorriso, também é importante para a formação do vínculo, porque isso vai ter uma função de reforço de comportamento de ouvinte. Então, quando nós estamos ouvindo uma história que é interessante, nós vamos fazer rum-rum, certo? Então, é muito importante nós fazermos o rum-rum. A gente tem muito aquela ideia do que o terapeuta ele é blasé, ele escuta de uma maneira ali meio que egípcia, né? A cara poker face, sempre sério, sisudo. Não precisa ser assim. Se você participar daquele diálogo sorrindo, acenando com a cabeça, isso também vai ajudar para formar o vínculo e manter o vínculo. Outro aspecto que é fundamental, em PCP a gente trabalha demais, vamos perguntar sobre o que o nosso terapeutizando está nos contando. Então, se ele fala para a gente que ele teve uma discussão com a esposa, nós vamos perguntar para ele, me conte como é que foi essa discussão, quem começou a discussão, o que você disse, o que ela disse, o que você sentiu. Então, é fundamental que você faça perguntas acerca do que seu terapeutizando está falando.
demonstrando interesse pela história. Então, eu assisti um filme. Qual foi o filme? Eu gosto de um seriado. Eu gosto de assistir seriados. Quais seriados você tem acompanhado ultimamente? O que te chama a atenção nesse seriado? Lógico que eu estou dando exemplo de 2 ou mais perguntas de uma vez só, mas lembre-se, você vai fazer uma pergunta, vai esperar o terapeutizando responder, aí você faz a próxima pergunta, e a ideia é que a sua pergunta seja sempre encadeada naquilo que o seu terapeutizando está dizendo, porque isso vai mostrar para ele que você está prestando atenção no que ele está falando. Ora, você não está perguntando alguma coisa ao ele, você está perguntando sobre aquilo que ele acabou de falar. Ou seja, que a sua resposta verbal do terapeuta está sob o controle discriminativo daquilo que seu terapeutizando acabou de dizer. Então, nossas perguntas sempre têm que ser contextualizadas naquilo que o nosso terapeutizando está falando. Isso demonstra para ele que a gente está ouvindo. Eu observo muito em terapeutas iniciantes uma tendência muito grande a cobrir todos os elementos de uma anamnese num primeiro encontro. Isso não é necessário, gente. Vocês não precisam cobrir todo aquele conjunto de informações. Se vocês tentarem cobrir todo aquele conjunto de informações num primeiro encontro, vai ser muito difícil para vocês conseguirem encadear as suas perguntas naquilo que o terapeutizando está falando. Então, a sua entrevista clínica vai acabar parecendo mais como uma entrevista do Ibope, uma entrevista do IBGE, porque a próxima pergunta não tem nada a ver com a primeira ou nada a ver com o que o terapeutizando estava falando. Certamente ele não vai se sentir ouvido. É só você pensar numa situação em que você, está contando para os seus pais, todo animado, como é que foi lá o jogo que vocês assistiram. Aí você acabou de falar do jogo e seu pai te pergunta, mas como é que estão as notas na faculdade? A última coisa que você vai se sentir naquele momento é ouvido. Então, se vocês querem mostrar para o seu terapeutizando que vocês o estão ouvindo, se empenhem em perguntar sobre aquilo que ele está falando. Para vocês conseguirem fazer isso, isso pode ser muito mais difícil do que parece, vocês têm que estar pensando em perguntas enquanto seu terapeutizando está falando. Isso é um repertório, uma habilidade que vocês vão desenvolver ao longo do tempo, na medida que vocês tentarem fazer isso. Da mesma maneira que a gente aprende, por exemplo, a dirigir. Então a gente vai ter que fazer algumas coisas ao mesmo tempo, né? Olhar no retrovisor, enquanto engarça a marcha, enquanto acelera, enquanto solta a embreagem. Então, em alguns comportamentos do nosso dia a dia, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vocês vão precisar fazer isso também em terapia. Vocês vão ter que serem capazes de, ao mesmo tempo que você está ouvindo o que o seu terapeutizando está falando, e formulando perguntas acerca do que ele está dizendo. Se vocês esperarem uma pergunta cair no colo de vocês logo após o terapeutizando ter encerrado o discurso dele, uma fala dele, pode ser que não aconteça. E aí você não vai ter o que perguntar. E aí você vai acabar recorrendo à anamnese, fazendo uma pergunta acerca de algo que o seu terapeutizando não está falando. E aí o risco é que ele não se sinta ouvido. Mas se ainda assim isso acontecer, uma saída, esse é um macete que eu dou, é você retomar alguma coisa que seu terapeutizando falou, um pouco antes, que você não teve oportunidade de explorar, e aí você faz uma pergunta sobre aquilo. Porque quando você retoma algo que ele falou há pouco tempo, de certa maneira você também está mostrando para ele que você estava prestando atenção. Não no que ele acabou de falar, mas no que ele falou alguns minutos atrás. Do tipo, olha, você estava me dizendo que sua relação com seu pai nunca foi boa. Me dá exemplos disso. Então, nesse caso, você pode contextualizar a sua pergunta, caso você não tenha conseguido elaborar uma pergunta com base naquilo que ele está falando imediatamente após ele acabar de falar. Outra sugestão é o uso de perguntas curtas. As perguntas curtas, elas têm 2 objetivos principais. Ora, se você fala demais da sua pergunta, você está tomando um tempo de fala que é do seu terapeutizando. A ideia é que uma sessão de terapia, o que predomine sejam as falas do seu terapeutizando e não da fala do terapeuta. Então é muito importante que você consiga fazer suas perguntas curtas, rápidas. Além disso, elas têm uma possibilidade maior de gerar um efeito surpresa, em que o seu terapeutizando ele não vai ter oportunidade
de elaborar uma resposta que tenha maior probabilidade de reforçamento por parte do ouvinte. Em outras palavras, que ele não especule acerca daquilo que você gostaria de ouvir. Então, a pergunta que a gente chama de intraverbais, eu não vou definir agora intraverbal, mas é uma coisa que atrapalha bastante a terapia. Ele pode ser tema de uma próxima live, aí falar sobre os intraverbais. Então, ele pode dar aquele discurso pronto, aquele discurso preparado, e aí você vai ter muita dificuldade de conduzir o processo terapêutico, porque ele vai ter aquele discurso raso, dizendo apenas aquilo que você aparentemente gostaria de ouvir. Então, as perguntas curtas, elas têm justamente essa oportunidade, né, esse potencial de evitar as respostas intraverbais, aquelas respostas prontas, automatizadas, que elas têm pouca utilidade terapêutica. Então, você tem um terapeutizando que fala assim, eu estou com uma relação muito difícil com meu filho, eu falo um monte de coisa para o meu filho, eu acho que meu filho não me escuta. Aí, terapeutas gostam de perguntar assim, percebo que você tem tido uma relação conflituosa com seu filho e parece que você tem dificuldade de ser ouvida para ele. Me fale um pouco como você tem tentado conversar com seu filho. A pergunta já ficou gigantesca, não tem necessidade. Eu recomendo que você faça uma pergunta muito mais curta, do tipo, me fale como você tem falado com seu filho. Uma pergunta muito mais curta, vai dar muito mais tempo para o seu terapeutizando falar e vai ter menos chance de evocar essas respostas prontas que o terapeuta poderia reforçar caso o terapeutizando falasse. Outro aspecto muito importante é a linguagem de vocês. É muito interessante, mas nós, do mundo psi, nós temos palavras muito eloquentes, sofisticadas, né? Então, sua preparação, sua regulação emocional, estou dando alguns exemplos, né? Você se sente preparado para fazer tal coisa. São termos que são muito rebuscados, de certa maneira, que mesmo que um terapeutizando mais instruído, ele tenha condições de entender o que você está perguntando, são termos que vai aumentar a assimetria da relação. São termos que eu costumo dizer, tem pouco punch emocional, né? Tem pouca pegada emocional. Então, eu recomendo que vocês utilizem termos mais simples, mais diretos, ou mais adaptados ao seu terapeutizando como uma comunidade, como uma subcomunidade verbal, ou seja, levar em consideração o seu terapeutizando como uma audiência. Então, obviamente, se ele usa um linguajar mais rebuscado, você vai tender a usar um linguajar mais rebuscado. Por outro lado, se você atende o terapeutizando que usa mais gírias, você vai utilizar um repertório verbal mais simples, mais direto. Então, é importante porque o seu terapeuta, quando você usa uma frase mais direta, com menos termos psi, você aumenta uma conexão emocional com o seu terapeutizando. Ou seja, aumenta muito mais a chance dele vincular com você e conseguir entrar em contato com as próprias emoções do que você utilizar aquela terminologia rebuscada ali de psicólogos clínicos. Então, a minha sugestão aí para vocês tentem ser mais diretos, perguntas mais curtas, mais diretas, com um linguajar mais acessível para os terapeutizandos de vocês. Outra dica muito importante é vocês lembrarem as coisas que o terapeutizando falou para vocês. Então, se você tem um terapeutizando que fala, porque eu estudei em tal colégio, sei lá, não fala Marista, que acho que tem Marista quase toda quanto é cidade. Porque eu fiz o meu primeiro grau no Marista, não sei o quê. Então, ao invés de você se referir ao colégio do que ele fez o primeiro grau, você vai se referir ao Marista. Porque se você já está mostrando para ele que você lembrou do nome do colégio que ele te disse. Da mesma maneira, se ele fala, porque o Paulo, meu filho, tal coisa, você não vai perguntar seu filho, você vai perguntar Paulo. Porque de fato você está mostrando para ele que você decorou o nome do filho dele. Isso é muito importante, né? Você vai mostrar para ele que você está ouvindo. E é interessante que várias vezes eu surpreendi meus terapeutizandos lembrando de coisas que eles tinham me contado que nem eles próprios lembravam que tinham me contado. E aí, ele está falando assim, não, porque quando
eu estava lá no primeiro grau, lá no Marista, né? Aí é isso no Marista, pô, eu te falei que eu estudava no Marista. Então isso é bem importante, ajuda muito a formar o vínculo. Você mostra para o seu terapeutizando que você está ouvindo o que ele está te falando. Isso tem um efeito muito importante para a formação do vínculo terapêutico. Tá, Karine, eu já vou fazer um comentário, obrigado pela participação. Eu sou estudante do 8º período e às vezes me pego repetindo a mesma pergunta aberta. Estou tentando melhorar. De fato, fico feliz, Karine, por você estar tentando fazer perguntas abertas. E uma saída para essa história que você está me contando, isso é uma coisa que atrapalha o vínculo, né? Porque o terapeutizando vai falar para você assim, nossa, mas eu já falei isso, você já me perguntou isso, como eu vinha dizendo, como eu já havia dito. Então, a repetição das perguntas é uma coisa que, de fato, ela atrapalha a formação do vínculo. Isso costuma acontecer muito, Karine, não sei se é o seu caso, quando vocês ficam muito fixados na queixa. É uma coisa que acontece muito com terapeutas iniciantes, de que eles escutam uma queixa do seu terapeutizando e eles tomam para si a missão de resolver aquele problema que o seu terapeutizando está te contando. Então, se você tem um terapeutizando que, sei lá, está se queixando de insônia, você fica, sei lá, vários minutos da sessão perguntando sobre a insônia. E vai chegar uma hora que vão esgotar as perguntas sobre a insônia. Aí você vai acabar tendo que fazer perguntas repetidas, tá? Então, a minha sugestão para isso é que vocês explorem a queixa, façam perguntas sobre quando começou, há quanto tempo isso existe, qual que é a diferença de como era antes, que estratégia a pessoa já pensou, já tentou usar para resolver isso, tentar destrinchar a queixa dela em comportamentos, em coisas que ela faz ou deixa de fazer, em que ocasiões ela se comporta daquele jeito, em que ocasiões ela não se comporta daquele jeito, o que acontece quando ela age assim, o que acontece quando ela age assado, como é que as pessoas reagem. Então você vai dar uma mapeada aí na queixa, né, fazendo esse tipo de pergunta que eu coloquei aqui para vocês. Eu falei meio rápido, mas vocês podem assistir de novo a live aí assim, e anotar. Essa live vai ficar no nosso Reels da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Se você não segue a gente ainda, passe a seguir para ter acesso a conteúdos de análise do comportamento e terapia analítica comportamental. E também no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, curta nossos vídeos, comente e compartilhe. Então você vai tentar destrinchar a queixa, mas aí, Karine, você vai aproveitar algum elemento na fala do terapeutizando para você começar a passear por outros aspectos da anamnese. Então ele te contou alguma coisa ali, respondendo uma das perguntas que você fez pela queixa, aí você fala, não, acho que já está na hora de eu sair da queixa e vou tentar ir para outro rumo, perguntar como é que estão as coisas no trabalho dessa pessoa, perguntar a vida social dela, se ela tem hobbies, perguntar sobre as relações familiares. Então, quando vocês perceberem que vocês estão tendendo a repetir as perguntas, tentem dar um jeito de sair um pouco daquele assunto específico e transitar por outros assuntos. Obviamente, isso também vai requerer muito uma habilidade de vocês, que é a troca de assuntos de uma maneira sutil, né? Então, a mudança de assunto abrupta, ela também atrapalha o vínculo. Então, se você tem um terapeutizando que ele está te contando da insônia dele, e de uma hora para outra você pergunta como é que é a alimentação dele, ou se ele faz atividade física, ora, isso é uma quebra ali daquilo que o terapeutizando está falando, da relação entre o que ele está falando e o que você está perguntando sobre. Então essa mudança abrupta de assunto, ela deve ser evitada. Então a ideia é que vocês peguem algum elemento na fala do terapeutizando que te permita ir conduzindo para entrar em outro assunto. Deixa eu ver, de nada, Karine. Deixa eu responder a pergunta que veio o comentário do Fernando. Um abraço, Fernando. Muito bom, um erro muito comum de terapeutas iniciantes, focar na causalidade e não na função. A escuta atenta nas primeiras sessões é fundamental para a continuidade do terapeutizando a terapia, sem dúvida alguma. E aí, esse é outro aspecto que eu gosto de... Já vejo a sua, tá, Adriano? Outro aspecto que a gente observa muito quando vocês tomam para si a missão de resolver o problema do terapeutizando
é vocês já saírem com uma solução mágica. Né? Então, eu gosto muito desse exemplo. Vocês estão atendendo um terapeutizando que acabou de sofrer uma rejeição amorosa do namorado dele. Então, esse terapeutizando, ele está em luto, ele está sofrendo, e ele está querendo reatar, mas não admite que quer reatar, né? Fica seguindo o ex nas redes sociais e sofre quando vê o ex nas redes sociais numa balada e coisas do gênero. E aí o terapeuta pergunta para ele, mas você já tentou sair com seus amigos? Você já pensou em dar uma viajada? Né? Ah, talvez não fosse uma boa ideia você continuar seguindo o seu ex nas redes sociais. Aí o terapeuta ele já dá uma série de sugestões, bem intencionadas, é claro, que se fossem seguidos talvez até ajudasse o cara a superar melhor esse luto, esse sofrimento, mas vamos ser francos, né, gente? Qualquer amigo com bom senso daria as mesmas dicas. Então, se a gente traz essas soluções simplórias para o nosso terapeutizando, logo na primeira sessão, ele não vai se sentir ouvido. Né? Ele vai, ora, por que eu vou pagar para esse terapeuta falar para mim que todo mundo fala? Se fosse tão simples fazer essas coisas que ele está me sugerindo, eu não estava na terapia. Então, é fundamental, gente, que vocês não tomem para si a obrigação de resolver os problemas dos seus terapeutizandos. Os problemas são deles, são eles que vão resolvê-los. Vocês vão simplesmente criar condições para que eles consigam desenvolver estratégias para resolvê-los eles mesmos, para entender os comportamentos que eles estão emitindo ali naquele contexto, para que eles consigam manejar as situações. Isso não é mudar o que ele está vivendo, não é o nosso papel, é papel deles. E principalmente nos primeiros encontros, não, a gente tem que acolher, ouvir e coletar informações para que a gente consiga tanto fazer nossas análises funcionais, tanto quanto para ajudar o nosso terapeutizando a fazer as análises funcionais ele mesmo. Né? Então é fundamental que vocês não tentem intervir logo de cara na primeira sessão, ainda mais emitindo regras e regras triviais que qualquer pessoa com bom senso conseguiria emitir. Vamos ler a pergunta aqui do Adriano. Por vezes clientes ficam em silêncio na terapia. O que fazer com esse silêncio? Como isso acontece na sua prática? Adriano, tem um vídeo no meu canal, nosso canal da Pragmática Psicoterapia e Curso sobre o papel do silêncio na psicoterapia. Eu vou dar uma palhinha agora, é claro, mas eu recomendo que você assista esse vídeo. Ele é bem esclarecedor, ele é bem curtinho, vale a pena vocês assistirem. Às vezes, o silêncio é um tempo dele. Tá? Então, você fez uma pergunta e às vezes a pergunta ela gerou uma reflexão. E aí você pode permitir que esse seu terapeutizando ele fique ali algum tempo pensando sobre aquela pergunta que a gente acabou de fazer. Então, às vezes, algum terapeutizando, nós fazemos uma pergunta, ele tem uma pausa, um grande lapso entre a nossa pergunta e a resposta que ele vai dar. É muito comum terapeutas iniciantes ficarem muito angustiados com esse tempo. Mas vocês têm que entender, gente, quando você fez uma pergunta, a bola passou para o terapeutizando. E é ele que vai fazer, ele que vai decidir o que ele vai fazer com aquela bola ali. Então, não fica angustiado com essa história. Passou o tempo para ele. Se você não aguenta segurar, né, que emocionalmente é demandante uma situação dessa, é claro. Se você não aguenta e faz outra pergunta, ora, você roubou a bola dele de volta. Então, você passou a bola para um cara do seu time e pegou ela de volta dele, não faz sentido, né? Então, dê esse tempo para o seu terapeutizando, ele digerir a sua pergunta e pensar sobre ela. Por outro lado, é importante que vocês evitem o silêncio quando vocês fizeram uma pergunta, o seu terapeutizando respondeu de forma satisfatória, mas você não bolou nenhuma pergunta, você não pensou em nada melhor para perguntar ali. E aí esse silêncio é muito ruim, porque mostra para o seu terapeutizando que você não sabe o que fazer. Você fez uma pergunta para ele, aparentemente sem planejamento, que ele respondeu a sua pergunta, mas você não tem nada para falar a partir do que ele te respondeu. Então, se ele respondeu a sua pergunta de uma maneira satisfatória, elaborada, é fundamental que você faça alguma coisa a partir daí. Em PCP, em Psicoterapia Comportamental Pragmática, que a gente faça uma pergunta, de preferência acerca daquilo que ele acabou de falar, mas se a gente não conseguir pensar em nada, podem usar aquela estratégia.
Vocês pegam alguma coisa que ele já falou antes, resgata, né, faz uma espécie de paráfrase e aí faz uma outra pergunta com base nisso. Uma saída também para vocês ganharem tempo, isso é uma malandragem, tá? É justamente, se ele respondeu a pergunta e não veio nada na sua cabeça para perguntar em seguida, vocês podem parafrasear o que ele acabou de dizer para vocês ganharem tempo e ao mesmo tempo que você está repetindo o que ele acabou de dizer, você está fornecendo uma estimulação para si próprio que vai aumentar a probabilidade de você conseguir fazer uma pergunta, uma nova pergunta. Então, uma estratégia que vocês podem usar, apesar de não ser o ideal, é vocês parafrasearem o que o seu terapeutizando falou e vocês fazerem uma nova pergunta. Por fim, em relação ao silêncio, uma coisa que a gente usa muito em PCP ocorre quando você tem um terapeutizando que está emitindo respostas de esquiva. Então você pergunta, ele fala muito de boa, ou não sei, ou pergunta difícil. Nossa, você me pergunta muito. Ele não respondeu a sua pergunta. Aí nesse caso você pode fazer um silêncio, com um procedimento de extinção das respostas de esquiva, para que ele venha responder a sua pergunta. É óbvio que isso não é recomendado quando o vínculo está frágil, quando você está tentando estabelecer o vínculo nas primeiras sessões. Porque esse é um procedimento, como extinção, ele é um procedimento que tem um caráter aversivo. Então, eu evitaria o silêncio nessas situações, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Adriano. Tá? Então, e muitas pessoas me perguntam, quando a gente fala de como deve ser conduzida uma sessão, se elas podem fazer anotações ou não, a boa e velha prancheta ou cadernetinha do psicólogo. Eu recomendo, mas isso aí fica a cargo de cada um de vocês, eu recomendo que vocês não usem cadernetinha, nem usem prancheta para anotar, ou não fiquem anotando aquilo que o seu terapeutizando está falando, tá? Por algumas razões. A primeira delas é que vocês vão perder o contato visual. Sei que tem alguns de vocês que sabem fazer um malabarismo ali, que anota enquanto olha para a pessoa, mas olha só que é mais uma atividade competitiva, ou seja, você tem que olhar para ele, você tem que ouvi-lo, pensar na próxima pergunta e ainda escrever. Então é muito mais difícil você estar preparado para fazer uma pergunta na próxima, quando ele acabar de falar. Então eu recomendo que vocês não anotem. Também por outra razão. O comportamento dele pode ficar sob controle discriminativo daquilo que você está anotando. Então, se ele falou uma coisa que ele acha super importante e você não anotou, ele, oxe, essa coisa que para mim é tão importante, então, cara, ele não fez anotação nenhuma, né? Então, isso pode até atrapalhar a formação do vínculo. E eu recomendo que vocês, então, não façam anotações. É óbvio que vocês devem estar se perguntando, caraca, esse professor aí, o Guto, ele tá doido, né? Quantas coisas ele quer que a gente faça ao mesmo tempo, que a gente consiga lembrar de tudo. É importante lembrar das coisas que ele falou, mas a gente não pode anotar. É importante a gente conseguir pensar no que a gente vai perguntar logo em seguida, enquanto escuta. Caraca, como é que eu vou fazer isso tudo? Gente, é muito comum vocês se subestimarem, acreditarem que vocês não dão conta, mas dão conta sim. Agora é óbvio. Quando vocês estão começando, vocês vão ter muita dificuldade, porque esse é um repertório muito elaborado, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É um repertório sofisticado. Mas se vocês insistirem em fazer, e vocês forem se treinando, isso tudo vai se tornar muito mais fácil. Inclusive fazer as perguntas abertas, né, que é uma pedra no sapato aí de muita gente, que tem muita dificuldade de transformar suas perguntas fechadas em perguntas abertas. Também quem tiver interesse, tem outra live falando sobre perguntas abertas e fechadas. Está no nosso canal do YouTube e está no nosso Rios. Mas o ideal também é vocês fazerem perguntas abertas, que são perguntas que tendem a gerar relatos mais elaborados, mais longos, o que demonstra mais interesse do terapeuta em relação ao que o terapeutizando está falando, tá? Outro aspecto muito importante para o vínculo terapêutico é vocês terem um contrato terapêutico muito bem estabelecido, bem explícito, bem especificado, que ele compreenda o contrato terapêutico, de preferência que seja um contrato até escrito. Por quê?
os principais aspectos que geram conflito com o terapeutizando é aquela nossa regrinha de faltou, ter que pagar a sessão que ele faltou, né? Do atraso e você terminar a sessão na hora, mesmo ele chegando atrasado. Questões relativas à data de pagamento, questões relativas a recibo ou nota fiscal. Isso tudo, gente, tem que ficar muito bem estabelecido no contrato terapêutico. Como a gente fala, como é que a gente fala? O acordado não sai caro, não é isso? O combinado não sai caro. Então, se o terapeutizando não ficou claro para ele que ele vai ter que pagar as sessões que ele não comparecer, caso ele não avise com tal antecedência, se você for cobrar essa sessão, esse é um fator que vai afetar o vínculo. Mesmo quando você combina com ele, você pergunta para ele se ele entendeu, ele aceita essas condições, ainda assim, alguns terapeutizandos podem desistir da terapia quando você cobrar uma sessão que ele não compareceu. Imagina que isso não ficou claro. Então é muito importante que você também você deixe claro o contrato terapêutico. E mais importante do que isso, que você cumpra o contrato terapêutico. Então, que você evite cancelar uma sessão com pouca antecedência. Né? Que você informe com certa antecedência quando você vai tirar férias, quando você vai viajar. Que você não atrase. Né? Eu fico impressionado quando eu dou estágio, que eu tenho que ficar muitas vezes falando, gente, já deu o horário da sessão, vai lá ver se o terapeutizando chegou. É muito interessante que se prega muito que nós sejamos empáticos, nosso terapeutizando, mas quando a gente se atrasa, a gente está mostrando nada de empatia. Porque, pensa como é que vocês se sentem quando vocês vão para um dentista, quando vocês vão para um cabeleireiro, ou quando vocês vão para o médico, com horário marcado, vocês chegam lá e tomam um chá de cadeira. É um saco isso, vocês se sentem profundamente desrespeitados. Nossa, Cristiano Coelho entrou, que honra, bem-vindo. Então, a gente se sente profundamente desrespeitado quando a gente vai nesses outros profissionais e eles nos dão um chá de cadeira, certo? Então é fundamental que esteja no horário da sessão quando o seu terapeutizando chegar, gente. Isso é muito simples. Então vocês se organizem, vão com antecedência, se planejem para estar ali no consultório na hora que o terapeutizando chegar. Outra coisa, se a sessão é de 50 minutos, deem os 50 minutos, né? Já pensou, você vai no McDonald's, pede uma batata frita e te entregam com 75% da capacidade, vocês vão se sentir lesados. Então, nas terapias de orientação comportamental, gente, não tem corte lacaniano. Se vocês venderam 50 minutos de sessão, vocês vão entregar 50 minutos de sessão. Da mesma maneira, não pode mexer no celular enquanto vocês estão atendendo. Vocês têm que colocar o celular no silencioso para que não haja uma interrupção. Fundamental que vocês deixem o celular de lado. Parece meio óbvio que eu estou falando, mas isso é importante. Então, e eu fico perplexo quantas vezes isso não é levado em consideração. Tá? É óbvio, você está com um filho que está com febre e talvez precise ser avisado, alguma coisa, tudo bem, mas aí você vai avisar seu terapeutizando no início da sessão de que isso pode acontecer. Tá? Então é muito importante. Mesma coisa, você está no atendimento online, gente, não dá para você ficar respondendo mensagem enquanto você está atendendo, seu terapeutizando pode sacar isso. Então, essas questões são muito importantes. Outra coisa que é importante vocês levarem em consideração são as roupas que você usa, o perfume que você usa, né, brincos, acessórios e coisas do gênero. Então, tentem utilizar uma roupa que mostre um compromisso profissional. Eu não estou falando para vocês abrirem mão do estilo de vocês, não. Né? Podem manter seu estilo, nem tente esconder tatuagens, beleza. Só que vocês têm que entender que vocês têm que passar a impressão para aquele seu terapeutizando que ali é trabalho, que vocês são profissionais. A nossa profissão, o limite dela em relação a outras profissões, outras relações como de amizade, de um pastor, de um padre, o limite ele é meio tênue, certo? Né? De um aconselhamento com um padre, um aconselhamento com um pastor e do que acontece ali dentro do consultório. Então a gente tem que mostrar com a nossa postura profissional
que nós somos profissionais, que a gente está oferecendo um serviço ali de qualidade. Então prestem atenção na roupa de vocês, que mostra que é uma roupa que é compatível com uma atuação profissional. Isso vem com se roupa limpa, roupa suja, com tênis, sapato, sapatênis, saia curta, saia longa, decote, barriga de fora e coisas do gênero. Então, o nível de maquiagem, então pensem que vocês estão indo trabalhar. E tem que demonstrar para o seu terapeutizando ali um compromisso profissional. Temos uma pergunta aqui do Asa Araújo. Vamos lá, S. Araújo, né? Enfim, não tem o primeiro nome. Quando surge uma boa pergunta após a saída do terapeutizando, qual o momento ideal de fazê-lo? No próximo encontro, somente quando houver oportunidade, quando o cliente voltar ao assunto. Bem, a minha recomendação é quando o cliente voltar ao assunto. Né? Se você já começa com a pergunta no início da próxima sessão, de certa maneira você está exercendo um controle assimétrico ali na relação terapêutica. Você está impondo um assunto para o seu terapeutizando, tá? Então, eu recomendo que vocês não comecem com essa pergunta. Não vai dar para explicar para vocês, explicar dá, mas não vai dar para eu demonstrar para vocês agora, mas a gente também pode, de uma maneira muito sutil, conduzindo o terapeutizando até ele chegar no assunto que a gente quer abordar e aí fazer a boa pergunta que você pensou aí. Uma coisa importante que você tem que lembrar, gente, é que se você pensou numa boa pergunta na sua casa, tomando um banho, ou com um supervisor, ou conversando, né, com um colega psicólogo numa intervisão, haverá novas oportunidades, não precisa se preocupar, né? Tenha paciência que vai surgir você ter perdido aquele... Anderson, obrigado, Anderson. Então, Anderson, surgirão novas oportunidades, não precisa ser nem na próxima sessão, né? Guarde essa perguntinha aí na manga que ela vai se mostrar útil em outros momentos. E por fim, gente, a última coisa que eu queria falar para vocês em relação à formação do vínculo, porque se você fizer perguntas abertas, encadeadas na fala do terapeutizando, se mostrar acolhedor, né, prestar atenção no que ele está falando, lembrar das coisas que ele falou e tal, isso ajuda na formação do vínculo, mas não vai diferir tanto de uma conversa com qualquer outra pessoa. É fundamental que você consiga fazer pelo menos umas 3 perguntas que a gente chama de perguntas reflexivas ou surpreendentes. São aquelas perguntas que nunca ninguém faz. São perguntas que você vai tirar a pessoa daquela zona de conforto ali, por mais que ela tenha um potencial de ser aversiva por tirar a zona de conforto, vai mostrar para o seu terapeutizando que você enxerga além do discurso dele, que você tem uma escuta diferenciada em relação às outras pessoas. Então, a gente pode utilizar o polar, que é o que não é tal coisa, a gente pode utilizar a terceira pessoa, a gente pode pedir exemplos práticos, enfim, a gente pode até fazer uma live também só sobre perguntas surpreendentes ou reflexivas, mas são aquelas perguntas ali que deem uma ideia de dar uma sacudida no seu terapeutizando, para ele perceber, não, esse profissional aí ele tem alguma coisa, ele tem algum diferencial. E por fim, não peçam permissão para fazer pergunta, não se justifiquem, não se expliquem, simplesmente perguntem. Demonstrem confiança, falem devagar, falem alto, olhem nos olhos, tenham uma postura corporal de que vocês estão relaxados ali, tranquilos. Então se observem seu próprio corpo. Certo, Lara? Combinado. Vamos falar sobre as perguntas surpreendentes. Quem sabe eu não faço um curso na Pragmática aí sobre perguntas e como fazer perguntas. Acho que a gente vai precisar ir mais do que o tema de uma live para debater como fazer, como elaborar perguntas. Realmente é central em psicoterapia. Então, olhe a sua postura, né? Às vezes é bom, no estágio, se você tiver oportunidade, tem muitas clínicas de escola que permitem isso, pede para um colega te observar atendendo numa sessão, no consultório. Combinado, Lara, vamos tocar esse projeto aí. Então, pede para um colega seu te observar pelo espelho unilateral, né, para ele te dar um toque de como é que você está sentado, como é que você está olhando. Você ficar relaxado demais também, como parece que não está interessado no que o terapeuta está falando, também é ruim. Então, são muitos aspectos aí que estão no nosso controle.
a gente precisa só de um treinamento aí, de uma dedicação para que a gente consiga manejar da melhor maneira possível a formação de vínculo. Gente, é isso aí. Quem quiser ir pensando numa última perguntinha, enquanto eu vou dando meus últimos recadinhos, tá? Então, só lembrando, essa live vai virar um Reels agora e vai ficar disponível no Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos, como os Reels de todas as outras lives que a gente fez até hoje. A Karine fez um comentário aqui. Seus conteúdos são muito ricos, meu monitor indicou seus conteúdos, seus textos, e escuto podcast no Spotify, acompanho o YouTube. Muito bom, obrigado, Karine, fico feliz em saber que eu estou colaborando aí com a sua formação. Boa sorte aí para você, tá? E aí, então, esse vídeo vai ficar na Reels da Pragmática Psicoterapia e Curso, tem vários Reels lá, e também no nosso canal do YouTube, relembrando da semana passada, que foi de treino de habilidades sociais a sistemático, já está disponível no nosso canal do YouTube. Então, assistam, curtam, compartilhem, comentem, participem e interajam aí com a gente nas redes sociais, certo? E acompanhem a Pragmática Psicoterapia e Cursos para saber dos nossos cursos, do nosso serviço de psicoterapia e por aí vai. Tá certo, moçada? Foi um prazer. Mais uma fala da Lara. Excelente live, professor Guto. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Grande abraço. Obrigado, Lara. É sempre bom interagir com você. Sempre bem generosa nos elogios. Um grande abraço. É isso aí, moçada. Um grande abraço. Até a próxima e que a força esteja com vocês.